Pessoal, bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Hoje estamos na nossa live com um nosso especial convidado hoje, Dr. Guilherme Shelby. Uma honra receber Dr. Guilherme Shelby no nosso meio e conversar conosco. Então, todos os que estão entrando hoje estão conosco, bem-vindos. Uma honra estar conosco, Dr. Guilherme Shelby. Logo, logo já vai estar entrando aqui junto conosco. Jailson, bem-vindo. Júnior, Diego, boa noite. Alisson, Carlos, Suzano, Pastorzão, queridão, boa noite. Júnior, então vamos convidar Dr. Guilherme. Dr. Guilherme poderia pedir, eu não estou conseguindo convidá-lo daqui, não sei porquê. Pudesse pedir para entrar aqui. Para a gente poder compartilhar. Não estou conseguindo lhe convidar aqui. Se puder, dar um toque aí, pedindo para participar. Vamos ver se existe uma outra maneira. Dr. Guilherme Shelby já está conosco, mas ainda não entrou junto. Não. Por favor, doutor Guilherme, se pudesse pedir para participar, daí eu aprovo aqui, o senhor já entra. Porque eu não estou conseguindo lhe convidar, não sei por que não estou conseguindo. Vamos ver. Não, acho que vou conseguir, sim, só um pouquinho. Vamos ver aqui. Vamos ver, Guilherme Shelby. Vamos ver agora. E convidei, doutor Guilherme. Creio que o senhor vai poder entrar agora. Estamos lhe esperando. Há muita gente, isso. Bem-vindo, doutor Guilherme. Uma honra recebê-lo aí nessa live. Muito honrado, apóstolo Wagner, pelo convite. E que bom estarmos aqui juntos, viu? É verdade. Um momento tão desafiador, né, Guilherme? Difícil, né, apóstolo Ricardo, o contexto, né, que estamos vivendo. Aliás, há algum tempo, só que agora está explícito. Muito explícito, né? Totalmente aberto a coisa, completamente... não está mais nada escondido, né? Tudo está às claras agora, né? Tudo está desvendado, não existe mais segredos agora, né? Está tudo aberto. Eu me lembro, alguns anos atrás, aí a gente falava e comentava sobre a esquerda e tudo era um pouco dissimulado, tudo era um pouco nublado, tudo era um pouco dúbio. Agora não, agora dizem objetivamente, dizem claramente e não tem vergonha na cara de dizer, não tem nenhum medo de falar tudo aquilo que é. Muito interessante isso. E é interessante, doutor Guilherme, não sei se o senhor percebeu que nessa eleição a polarização, quem ficou em posições moderadas não teve voto. Não teve voto. Quem foi moderado, quem disse, não, vamos ficar numa posição não tão radical, tanto para a direita como para a esquerda, pelo menos aqui no Sul foi assim, creio que para o resto do Brasil todo foi assim, ou seja, quem ganhou voto mesmo foi a polarização. Quanto mais polarizado, mais teve voto. Aqui no Sul, impressionante, né? Gente do PSOL
com quase 200 mil votos. Pode imaginar um deputado do PSOL com quase 200 mil votos. Loucura. A esquerda se organiza de É, maneira muito mais efetiva. E a direita, que eu nem chamaria direita, os que não são da esquerda, porque a é, gente precisa ter um cuidado. Tem muita gente que ataca a esquerda, mas não é. Porque esse conceito nós não nos debruçamos sobre ele. Então ficou basicamente assim: imagina você, o PSDB, que é esquerda, sempre claro. foi considerado por nós de direita. E por quê? Porque competia com o PT. Porque Exato. era contrário ao PT. Uhum, Então, combater o PT ou a esquerda não significa que você é da direita. uhum, uhum. Então, o nosso ambiente, principalmente entre os evangélicos, aqui eu me refiro à liderança mesmo, ele não conhece isso. Ele não sabe distinguir. Ele não sabe o que é socialismo, não sabe o que é de esquerda, de direita. Ele se move pelo sabor do vento, das ondas. Isso é muito nós, né? É verdade. Doutor Guilherme, nós já estamos com 70 e poucas pessoas aqui junto conosco, aqui participando, aqui 10, quase 10 e 7 já. Tivemos um tempinho aí para receber o pessoal, fizemos uma breve introdução. E o nosso assunto hoje é um assunto muito pertinente nesse momento aí que nós estamos, né, vivendo. E eu sei que o senhor é um estudioso nessa área, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Se eu lhe apresentar, provavelmente vai ficar faltando alguns dos seus méritos aí para mim contar. Então, gostaria que o senhor se apresentasse e dissesse para o nosso público quem o senhor é, e enquanto que o nosso pessoal que está nos escutando compartilha aí para que a gente possa ter mais gente nos escutando, porque eu tenho certeza que essa nossa live hoje à noite vai ser de muito proveito aí. Por favor, doutor Guilherme. Bom, obrigado, Apóstolo Ricardo, pela oportunidade aqui. Eu fico muito feliz com todos que estão participando, não é? É uma honra estar aqui. Bom, eu sou procurador da República, né, em Brasília. Fui promotor de justiça da infância. Já são 38 anos de serviço público. Eu sou casado com a Ellen, tenho 2 filhos, a Maria Clara, de 14 anos, o Pedro, de 9. Eu sou da Comunidade das Nações, uma igreja de Brasília, pastor JB Carvalho. Eu sou nascido em Brasília, atuei em muitos casos de corrupção no Brasil, né? Minha especialidade há 20 anos atrás era exatamente combate ao crime organizado. Primeiro eu fui para ações de improbidade, né? Fiquei muito conhecido no Brasil por essas ações de improbidade nos anos 90. E, posteriormente, no início dos anos 2000, eu coordenei operações nacionais de combate ao crime organizado. Tive experiências no mundo inteiro, hein? Tive experiência na Europa, né, nos Estados Unidos, na América do Sul, né? Então, tem assim, uma caminhada. E, aliás, aqui para os amigos que não estão no Brasil, eu tenho certeza que tem gente que está no exterior aqui. Um dos meus trabalhos que eu nem mencionava, hoje eu estou recebendo ligação de estudiosos de universidades que se debruçaram sobre a defesa dos brasileiros no exterior. E quando esses estudiosos vão atrás dos documentos, ele acha o meu nome lá no primeiro encontro da comunidade de brasileiros no exterior. Eu era procurador da República, e eu estou falando isso em 2000. Em 2000, Uau! no ano de 2000, assim, eu tinha muita coisa, mas uma brasileira se feriu tentando entrar nos Estados Unidos. E eu descobri que essa mulher era analfabeta, pobre. E eu me perguntei, qual mulher pobre, analfabeta, está tentando entrar pelo México nos Estados Unidos? Quando eu investiguei o caso, eu percebi que havia uma máfia. Eu percebi que havia um contexto criminoso. E aí eu comecei a investigar o contexto mundial dos brasileiros no exterior. E diante do quadro de calamidade, abandono,
eu resolvi fazer o primeiro encontro. E fiz isso, digo para você e para os amigos aqui, fiz isso com a força da minha vontade. E consegui fazer o primeiro encontro da comunidade de brasileiros em Lisboa. Consegui. Uau. E lá fizemos uma carta de propostas concretas. Eu tive a honra de, devido às circunstâncias, quando a coisa cresceu, aí os deputados, senadores, todo mundo quis participar, né? E aí eu abri os braços, venham, não tem problema. E nós temos deputados conhecidos, históricos, participaram. Eu esqueci o nome dele, ex-governador da Bahia, que é do PMDB histórico, deputados de São Paulo. O fato é que eu tomei um evento para servir aquela comunidade de milhões de brasileiros. Estou dando esse exemplo porque resultou numa carta, já está agora na história, e os estudiosos, quando vão estudar, eles estão me ligando: doutor, o senhor fez o primeiro documento de defesa dos brasileiros no exterior. Aí eu falo: nossa, essa medalha eu não tinha. Fiquei sabendo agora. Mas mais recentemente, o senhor tem trabalhado muito na área da proteção da infância, né? Na proteção da proteção para o impedimento da sexualização da criança, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que o senhor também é um estudioso na área, né, dessa questão, inclusive fez um podcast com o JB Carvalho também. Parabéns pelo podcast, escutei, muito bom. Escutei 2 vezes até, viu, doutor? Parei para escutar 2 vezes. Então, eu gostaria primeiro de lhe fazer uma pergunta. Vamos entrar no assunto. Agora já o povo me conhece, já sabe quem o senhor é. O senhor já esteve aqui no Rio Grande do Sul algumas vezes, já deu várias palestras aqui, a gente já conversou bastante, o senhor já conhece várias cidades, já conhece muita gente aqui no estado. Muito. Né? Parceiro nosso aqui do estado, já contribuiu bastante com o nosso estado. E tem muitos parceiros do senhor aqui junto conosco agora. Jailson estava junto conosco aí, está ligado junto conosco. Eu tenho uma pergunta para iniciar. O que a esquerda brasileira, vamos dizer, o lulismo, o petismo, aquilo que a gente chama de esquerda aqui no Brasil, e tem a ver com o marxismo. Eles se identificam verdadeiramente com o socialismo, com o marxismo, porque outro dia eu comentei sobre isso, eu comentei: olha, vocês querem realmente que o marxismo se instale? Não, mas até seria bom um socialismo tipo Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, aqui no Brasil. Eu disse: se aquilo se chama socialismo, eu quero o socialismo 100% implantado aqui no Brasil. Só que Claro. Aquilo não tem nada de socialismo, né? Nada de socialismo. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o conceito de esquerda aqui no Brasil e a sua ligação com o marxismo, ou seja, o que realmente a esquerda, o lulismo, o petismo no Brasil realmente tem a ver com o marxismo? Eles têm pautas comuns? Sim. Sim. O que acontece é que, na sua história original, o marxismo, vamos pensar no pensamento de Marx, Manifesto Comunista. Isso. É a Bíblia do socialismo e do marxismo. Onde é que se distingue marxismo e socialismo? Aí você tem várias correntes, vários pensamentos, eles mesmos se digladiam aí com visões, mas uma coisa é comum a eles: o pensamento focado, a visão de mundo baseada na luta de classes. Marxistas, socialistas creem que é a visão deles, é a ideologia deles, que o mundo sempre se divide entre exploradores e explorados. Uhum. Que há sempre uma explicação para os problemas das pessoas baseada em alguém que as explora. Então, na origem,
A visão era que o trabalhador era o explorado, era o justo, era a vítima. E a burguesia, os detentores dos meios de produção, vamos pensar no nosso tempo, os empresários de sucesso, os ricos, esses Isso. são exploradores, maus. A visão de luta de classes é essencial para o socialismo ou marxismo, porque ambos consideram que é preciso eliminar o explorador. Essa visão de eliminar o explorador é tão forte que Karl Marx propõe a execução, a eliminação física das pessoas da burguesia. É engraçado que Hitler também, olha como o socialismo tem uma coisa muito parecida com o nazismo, porque o nazismo, Mein Kampf, propunha a solução final de cunho racial, propunha a morte dos judeus. No nazismo, os judeus têm que ser eliminados. No socialismo, os burgueses. E isso é sem nenhum pudor. Os socialismos, eles propõem abertamente, sempre propuseram. E o detalhe, viu, amigos, é que todos os regimes socialistas reais executaram, eliminaram seus adversários, especialmente a burguesia. Na Rússia foi assim, na Revolução Russa Socialista, na China foi assim, em Cuba foi assim, nos países da famosa cortina de ferro, Polônia, Tchecoslováquia, antiga Iugoslávia, Romênia, Bulgária. Não é? Então, isso é interessante porque algumas pessoas falam, não, mas essa ideia de eliminar a burguesia está lá no Manifesto Comunista, isso é coisa do século XIX. Não, é do século XX. Não, mas isso já passou. Não. No Congresso Brasileiro, há 5 anos atrás, os partidos socialistas homenagearam o regime socialista genocida russo. Então, é bem viva a ideia, e eu diria que essa é a essência do socialismo. Agora, é importante a gente frisar, o socialismo mudou. Agora não é mais revolução do proletariado. Agora é uma outra forma de ação tática, não é mais a revolução armada, não é mais tomar o poder pela violência, isso aí o socialismo abandonou. Embora, se vocês forem buscar no PCO, no PSTU, no MST, muitos líderes, e até nas propostas de partido, você vai ver lá a afirmação direta da abolição da propriedade privada, o que é abolir. E o TCE aceita isso, viu? O TCE não tem problema com ditadura militar socialista. Isso é que nos choca, porque da mesma forma que devemos abominar regimes militares autoritários, claro, a justiça brasileira aceita que os socialistas falarem abertamente em abolir a propriedade privada, que é abolir a democracia brasileira. Então, esse aspecto, eu estou querendo trazer isso porque a maior parte do socialismo brasileiro não quer mais essa revolução armada. O que ele quer, então? Ele quer uma revolução cultural. Então, mudou a tática, mas permanece o princípio, a visão de mundo fundamentada na luta de classes, que é a essência entre o socialismo e o marxismo. Mas qual é o objetivo final desse grupo, que são as lideranças desses grupos, né, que são esses grupos que lideram os movimentos? Qual é o objetivo final deles? O objetivo... É interessante isso, porque, embora no século XIX, Karl Marx lançou no Manifesto Comunista os fundamentos universais até do socialismo cultural do século XX. Porque no Manifesto Comunista, a maioria quem leu o Manifesto Comunista na década de 80, como eu, Sim. Ou no final dos anos 70, ou antes disso, passou despercebido várias passagens. Pareciam sem sentido.
Por exemplo, o Manifesto Comunista fala em abolir a família. Sim. Quem lê o Manifesto Comunista, que propõe a revolução do proletariado pelas armas e o domínio do poder, quando você vê Karl Marx falando abolir a família, ou destruir, extinguir a família, é uma proposta do Karl Marx, do Manifesto Comunista, fica uma coisa menor, porque no mesmo livro ele propõe os trabalhadores se unirem e fazerem a revolução do proletariado e dominar o Estado inteiro. Por que destruir a família? E aí você vê que o socialismo, o Karl Marx, ele já entendeu lá no século XIX que a ação revolucionária precisava atingir os fundamentos da sociedade capitalista. E aqui é interessante observar que praticamente 80 anos depois do Manifesto Comunista, os socialistas da Escola de Frankfurt identificam 3 pilares da sociedade ocidental, vamos dizer assim. Eles identificam os 3 fatores que devem ser objeto da ação direta do socialismo para uma revolução duradoura. Os 3 pilares são a família, que Karl Marx fala, vista para abolir, as escolas, a educação e as igrejas. Na década de 1920, a Escola de Frankfurt faz um estudo sobre o nome do texto é Estudos sobre Autoridade e Família. Nesse estudo, é muito claro, eles fazem um diagnóstico sobre... eu faço a interpretação muito clara em que eles identificam os 3 pilares da sociedade ocidental, porque o que eles querem é fazer ruir o capitalismo. Só que eles identificaram que o capitalismo e a civilização judaico-cristã estão embrincados, estão interrelacionados. Sim. Portanto, para destruir o capitalismo, eles têm que destruir os fundamentos da sociedade ocidental. E os fundamentos não é dinheiro, não é shopping, não é construtora, não é banco, não é partido político, não é escola. Fundamentos a serem destruídos: a família, a educação e a igreja. Por quê? Porque são nesses 3 lugares, segundo os socialistas, a meu ver acertadamente, da Escola de Frankfurt, dizem, porque são nesses 3 lugares que se forma a noção de autoridade no ser humano. O conceito de autoridade é essencial na visão socialista, na visão deles, que sejam destruídos ou alterados para que se possa implantar um regime socialista, que quer abolir a família, quer abolir as religiões. Karl Marx é categórico, hein? Aliás, eu brinco dizendo, os socialistas desenharam para a igreja o que querem fazer com ela. Não tem nenhum segredo. É que muitos não leram os livros. E aí... Shelby, eu gosto de dizer que as pessoas que votam na esquerda, que são cristãos, é que nunca leram nada daquilo que a esquerda definitivamente se propõe a fazer, porque eles são muito claros e muito objetivos em dizer. Por exemplo, no Manifesto Comunista de Marx e de Engels, eles colocam muito claro que querem destruir a família tradicional, a família judaico-cristã, né? E, inclusive, eu gosto muito de um estudo, até muito, gostaria até de sugerir isso, do Dr. Karl Zimmermann. O Dr. Karl Zimmermann é um sociólogo, historiador, e ele estudou várias comunidades que se extinguiram. E estudou essas comunidades, essas grandes nações, poderosas nações que chegaram no apogeu e desapareceram posteriormente. E ele percebeu, no estudo dessas sociedades, que antes dessas sociedades entrarem em decadência, elas primeiro destruíram o sistema familiar. Quando destruíram o sistema familiar tradicional, elas entraram em declínio e desapareceram. Uau. Na verdade, o que Marx
estava dizendo que ele queria destruir a sociedade ocidental, e para destruir a sociedade ocidental ele dizia que tem que destruir a família, e ele estava certo, porque os estudos de Carl Zimmermann mostraram exatamente isso, que as sociedades foram destruídas, várias sociedades foram destruídas quando as famílias foram destruídas. Então, isso a esquerda defende literalmente, claramente, eles escrevem isso, claramente, eles colocam isso claramente. A segunda coisa que eles dizem claramente, que eles querem destruir o cristianismo, que o cristianismo precisa ser extinto. Agora, quando eu vejo um evangélico votando na esquerda, votando no marxismo, em gente que defende os conceitos marxistas, eu disse, ou tem uma coisa, ou ele é ignorante com respeito às propostas marxistas, ou é louco. Porque não tem como. Porque ele está votando em alguém que vai destruir ele. Ele está dizendo, eu voto em teu favor para que tu me destrua. Eu estou te dando uma procuração para tu acabar comigo, para tu me destruir. A pessoa que vota na esquerda como cristão, ele está dando uma procuração para alguém destruí-lo. Então, a pessoa tem que ter ou algum problema, vamos dizer assim, de não conhecer a proposta da esquerda, ou tem algum problema mental, porque não pode, não existe coerência nisso. Né? Deixa eu dizer uma coisa. O Arraial está contaminado em grau elevadíssimo. Nós temos que diagnosticar isso rápido. E não adianta combater. Os zumbis estão dentro das igrejas. Os zumbis estão dentro da igreja e embriagados, enfeitiçados pelo socialismo, estão doutrinando seus próprios filhos. Eu estou vendo radicais feministas sendo aplaudidas de pé em igrejas evangélicas. Os tradicionais, eu digo para você, as igrejas cristãs evangélicas tradicionais, os católicos contaminadíssimos. E não adianta a gente agora fazer outra coisa. Tem que diagnosticar e medicar. Ridicularizar não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai afastar. O que nos interessa agora? O que eu proponho? Não adianta ganhar discurso, também postagem, não vai convencer ninguém. O que eu proponho, assim, de forma bem prática, para as lideranças cristãs, que eu imagino que tem muito líder aqui, pastores, professores. O que eu proponho é, primeiro, a gente conhecer essa doutrina. Mas conhecer, não por ouvir dizer, conhecer indo aos autores socialistas. Eu escrevi o livro Os Cristãos e o Governo, o senhor conhece. Sim. É um livro que tem como base exatamente encurtar esse caminho. Por quê? Porque a gente é bibliografia, né? A gente tem que ir lá ver onde está. Caramba, está aqui. Ó. A gente tem que ver a fonte. Puxa, ele fala isso. Ó. Olha o que fala aqui. Eu ponho que os autores falam, Karl Marx fala, Engels, que é o coautor do Manifesto Comunista, Isso. O Marcuse. Eles falam aberta, eles escrevem, assim, eles desenharam para a gente, não tem nenhuma dificuldade. O que acontece é que a igreja perdeu sua causa, não é? A realidade, se a gente for olhar, é que nos tornamos homens e mulheres do templo, do domingo à noite, não é? Nós somos pessoas que... A igreja não tem mais causa, pastor. Desculpa. A sua tem, a minha tem, talvez muitas, mas como um todo, não temos mais causa. Infelizmente. As nossas propostas são todas proibitivas. Proibir o aborto, proibir o casamento gay, proibir as drogas. Nós só queremos proibir. Ou seja, nós não temos propostas para a educação, nós não temos propostas para o meio ambiente, nós não temos proposta, não tem. Kelby, outro dia eu estava numa reunião do movimento apostólico do Brasil, dos apóstolos do Brasil, e eles estavam com essas pautas, olha, nós, contra isso, contra aquilo. Eu disse, olha,
nós precisamos parar com essas propostas negativas, porque isso não é proposta, isso é uma agenda negativa. Nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, como cristãos, ter uma agenda positiva. Nós precisamos ter uma proposta para a nação brasileira. Eu tenho uma proposta para a nação brasileira. Eu conheço o que Deus tem como proposta para uma nação próspera. E nós temos isso, Guilherme, porque a Bíblia tem isso, a palavra de Deus nos tem isso, nos oferece tudo isso. Nós somos um povo privilegiado, Guilherme. Por quê? Porque nós não precisamos sair tateando, procurando, inventando coisa, porque nós temos todo o fundamento conosco. Deus nos deu a garantia de sucesso na sua palavra. E essa é uma certeza, ou seja, se nós pegarmos da palavra e tirarmos a política da palavra, se ela sair de dentro da Bíblia. O grande problema, eu tenho usado duas expressões. Existem cristãos políticos e políticos cristãos. Isso. Políticos cristãos são aqueles que são políticos e eles vêm para a igreja e colocam uma chimia, uma geleia de cristianismo em cima, que a gente chama de chimia, né? Para adoçar um pouco, para engolir um pouquinho melhor, né? E a gente, mesmo assim, a gente sabe que não... E tem o cristão político, é aquele que tira os conceitos de governo de dentro da palavra de Deus, que sai da palavra, porque Deus deu as propostas, né? Dentro da palavra. Então, eles saem de dentro. E daí, quando a gente escuta isso, parece uma música para o ouvido da gente. Diz, cara, isso aqui faz todo sentido para a gente. Isso aqui, sim, eu acredito, né? E é isso que nós estamos precisando hoje, né? Cristãos, verdadeiramente, que tiram de dentro da Escritura, de dentro do fundamento, né, os conceitos de Deus para a nação. Isso é muito lindo, né? Quando nós tiramos isso, sai de dentro. Pastor, né? eu acrescento algo que está lá em Hebreus 11, quando a Bíblia fala dos homens, os heróis da fé. Em Hebreus 11, eles não são notabilizados pela oração. É engraçado isso? Não, são notabilizados pela fé, né? Os heróis da fé são notabilizados por suas obras. Isso aí, pela coragem, sobretudo. Se nós formos lá em Hebreus 11, 32 a 34, conquistaram cidades e reinos, derrotaram o inimigo no campo de batalha, praticaram justiça. Então, o que nós estamos precisando é de obras não declaradas. Aqui talvez seja o nosso maior desafio. Falar é fácil, fazer é difícil. E a Bíblia se interessa pelas obras. Porque se for para falar que a minha cidade, o Brasil é de Jesus, amém. Profeticamente, nós devemos, inclusive, declarar isso. Agora, comecemos pelas cidades. Houve transformação? Então, que transformação? No domingo à noite? Não. É na segunda de manhã. É menos doméstica, é menos crime, é menos pedofilia, é menos violência, é mais... Então, esse processo de obras é que está faltando. Nós não estamos vendo. E nós precisamos dar o exemplo na nossa cidade. Porque você imagina, eu tenho um projeto que eu creio é de Deus, mas eu não apliquei em nenhum lugar. Nós estamos precisando começar a ter obras. Mostra-me as tuas obras. Então, esse processo de transformar cidades não é declarado. Ele é substancial, visto nas ruas. Isso. Então, o nosso desafio é esse. E por que o socialismo ganha tantos cristãos? Porque o socialismo propõe algo para as pessoas. Ele propõe o que a Bíblia propõe. O que o socialismo propõe? Tive fome. Me desse de comer. Fui estrangeiro no presídio. O socialismo usa as pautas bíblicas de defesa do Estado.
a desigualdade social, as pessoas que passam fome, violência doméstica. Isso é pauta bíblica. Só que a igreja não está nessas pautas. Não está mesmo. A igreja está em outros lugares. Algumas estão, e a gente sabe. Mas não é a marca do cristão mais. Não é cuidar do órfão e da viúva. Nós estamos... Claro que eu aqui quero... tem muitos pastores aqui que eu tenho certeza que fazem isso. Nós mesmos, eu creio, pastor, nós temos liderança, mas não é a marca do nosso meio. Então, eu creio que o socialismo ganha muitos cristãos por meio daquele apelo bíblico de cuidar dos necessitados. E aí os jovens vão nessa esteira. Como as igrejas não têm esse apelo mais, vai perdendo seus jovens. O socialismo ganha as pessoas porque ele também dá uma solução fácil. Porque o socialismo diz assim, ó, o problema não é seu, não. O problema é que alguém te explora. E para o jovem isso é maravilhoso, né? Caramba! Então, o problema sempre o socialismo se alimenta do ódio. Ele se alimenta, luta de classes, é ódio. O socialismo precisa colocar no socialismo cultural, até é bom a gente alinhar isso aqui, pastor Ricardo. Eles abandonaram a ideia de revolução proletariada pelas armas. Agora a revolução é interna à sociedade. Então, eles aparelharam causas sociais justas, mas que eles agora usam para os seus propósitos. Que causas sociais justas? Racismo, o machismo. Vamos falar, falando assim de maneira direta, né? Uhum. Então, vamos falar do racismo e do machismo. Então, a mulher sofre muitos prejuízos sociais por ser mulher. Isso ocorre. O socialismo vem cultural, ele se apropria dessa causa e ele passa a criar um confronto contra os homens. Eles não querem o direito para as mulheres, eles até alegam isso, mas a ideia deles é a luta de classes. A mulher é explorada, vítima, e o homem explorador, mau. Então, da mesma forma, o negro. A igreja não acordou. Um dos principais ferramentas de destruição da igreja vai ser a causa dos negros. Por quê? Ela coloca uma raça, os negros, contra os brancos. Eles não querem apaziguar, eles não querem o convívio, não, eles querem criar o ódio. E eles fazem isso nas escolas, com os filhos da igreja, pastor Ricardo. Sim. Filhos e netos estão sendo animados por esse ódio de classe, que agora não é mais trabalhador contra o rico, né? É o ódio da mulher contra o homem. Então, as meninas na escola, elas são ativadas a odiar os homens. Os negros a odiar os brancos. Então, esse processo do socialismo cultural, a igreja nem acordou para isso. Mas não está nem aí para isso. E já é realidade. E aí nós passamos a falar a linguagem dos amalequitas. Misoginia, gênero. Não, então, como a igreja dormiu para as causas sociais, quando ela acorda, ela já está falando a língua dos amalequitas. E esse é um problema sério. Porque as pessoas vão conhecer a Bíblia, as pessoas vão falar do Evangelho, mas a mente é amalequita. A mente foi cauterizada e ela pensa em luta de classe. Então, aqui também fica um apelo para as lideranças cristãs acordarem que esses temas culturais são espirituais. São espirituais. Eu me assustei agora. Recentemente, tivemos a visita aqui em Brasília de uma grande liderança evangélica norte-americana, da Califórnia. E eu fiquei chocado. Um pastor, um homem de Deus, conhecedor vibrante da palavra, pregador extraordinário, ele me fala com a maior naturalidade o seguinte, abre aspas, se prepare. Ele me diz o seguinte, pastor norte-americano, morador na Califórnia. Ele diz, minha filha adolescente já fala fluentemente a linguagem neutra. Meu Deus do céu! Linguagem
neutra é a linguagem do ativismo LGBT radical, que não usa mais os artigos definidos, masculino e feminino, que não usa mais os pronomes possessivos da forma masculino e feminino, seu, sua. Ele agora usa figuras gramaticais que esse movimento ativista criou para mudar a linguagem de todos, para se adaptar à minoria transexual ou os não binários, como eles chamam. Então, e veja o que eu estou dizendo, porque aí ele explicou, não, já foi implantado nas escolas da Califórnia. Meu Deus do céu. Isso vai ser rapidamente, o Brasil rapidamente vai acontecer conosco. E aí vai ser assim, pastor, o senhor e eu dizendo não, e os nossos filhos e netos totalmente doutrinados. Por quê? Porque não é espiritual isso. Aí a gente não trata disso com as famílias da igreja, a gente não trata a questão da política na igreja, a gente não trata a questão da sexualidade, não trata. A gente não trata a questão das drogas. A maconha está a um passo. Ah, mas o Congresso é conservador. Meus irmãos, eu fico assim, meu Deus, nós estamos a mais uma eleição de perder tudo, porque na próxima não é mais conservador. E outra, esse processo aqui, a igreja devia estar assumindo. Então, voltando à questão, esses temas, sexualidade, questão das drogas, questão do socialismo, são espirituais igualmente. Só que para a igreja não. Não, se você, pastor, se o senhor conhecer igrejas que trabalham isso com os seus membros, o senhor me diz. O meu pastor JB, fala isso, ele fala, mas é um processo que não é de uma igreja, é um processo para ser trabalhado muito além. Sim, claro. E eu trago isso porque aí está a questão central. Quando as pessoas começam a conhecer a estratégia do inimigo, quando os pais, as famílias começam a entender o que está acontecendo em muitas escolas, e aqui vai um parêntese, hein? As melhores escolas são as piores nesse tema de ideologia de gênero. Cuidado. Sim. Muitos falam, o meu filho não está... Não é o que nós estamos pensando, não. As melhores escolas, as mais caras, talvez sejam as piores. Uhum. E aí nós precisamos trazer esse protagonismo. A Bíblia não fala de embriaguez? Claro, claro. Drogas. Uhum. A questão das drogas, né, são muito relevantes. A Bíblia não fala de sexualidade? Claro. Nós não queremos trabalhar isso porque eu não entendo agora os processos. Talvez por razões teológicas, o pastor Ricardo vai saber explicar por que nos distanciamos tanto da realidade do sofrimento das pessoas, da realidade cultural. Eu dou o exemplo no meu livro, que é surpreendente isso, mas a Alemanha nazista era cristã. Sim. A Alemanha nazista era cristã, católica e evangélica. Não, a igreja luterana apoiou Hitler, né? A igreja luterana, nós tivemos ali um Dietrich Bonhoeffer, que foi um expoente que se mostrou diferenciado dentro dos luteranos. Mas a igreja luterana, ela apoiou a Hitler como um todo. Apoiou, e os universitários, hein? Os universitários alemães cristãos, porque na Alemanha de Hitler, em 1932, talvez 90% da população alemã fosse ou católico ou evangélico. Sim, e 80% apoiou Hitler. Mas vamos voltar um pouquinho para o nosso tema sobre a questão do marxismo, da esquerda. Se nós olharmos, inclusive agora, doutor Guilherme, aquilo que o pessoal tem escrito aí, nos enunciados aí, o pessoal tem sido muito feliz naquilo que tem escrito aqui. É uma pena que a gente não pode ler todas as coisas, aquilo que o pessoal tem escrito, mas o pessoal tem sido realmente muito, muito feliz nas posições que eles têm escrito aqui. Muito obrigado, pessoal. Continuem escrevendo.
Realmente tá sensacional o que o pessoal tem contribuído naquilo que tem escrito. Doutor Guilherme, a pergunta é a seguinte: dentro do progressismo, que é o conceito marxista, socialista hoje que nós temos, dentro do progressismo, na verdade, eles estão querendo, né, destruir aquilo que é a realidade atual, ou seja, toda a sociedade e todo o conceito de economia judaico-cristã que nós temos é o objetivo deles destruir. Mas qual é a proposta que eles têm? Aonde é que eles querem levar o mundo? Qual é a proposta que eles têm? Ou seja, eles querem levar o mundo para que o mundo seja que nem a Coreia do Norte? Eles querem levar o mundo para que o mundo seja que nem a Venezuela, que nem Cuba? Ou as pessoas podem ter uma esperança diferente que essa? Eles sabem, de fato, para onde é que eles querem levar a nossa sociedade? Eu tenho que retornar aqui a uma frase interessante de um grande socialista alemão, já velhinho, já com seus 80 e poucos anos, e é o Adorno. O Adorno, Theodor Adorno, ele na década de 70, ele fala: Marx estava errado. O capitalismo evoluiu e distribuiu renda. Por isso que a teoria crítica, que é uma teoria marxista, Claro. nasce com um objetivo só: destruir o capitalismo e a sociedade judaico-cristã. Uhum. Não tem projeto. Por isso que eles se dedicam a mostrar contradições, e às vezes até com razão, mas a ideia deles é destruir. Eles não têm a ideia de e depois? Não, vamos destruir. Não tem o que vamos fazer. A ideia é uma revolução interna, não mais externa pelas armas, mas uma revolução pela metanoia. Os socialistas culturais falam muito essa palavra tão cara à teologia cristã, metanoia. Eles falam muito em logos também. Duas palavras muito frequentes dos filósofos socialistas da escola de Frankfurt. Eles são profundos na análise. A ideia, portanto, não é nada... Vou dar um exemplo. Imagina que você propõe um projeto de lei no Brasil para estudar a cultura cristã. Os socialistas iam pular na hora. Como assim estudar cultura cristã? Sim, estudar a Bíblia como cultura. Eles iam dizer o Estado é laico, mas eles, atenção, o PT e o PSOL têm um projeto de lei para tornar obrigatório o estudo da cultura islâmica no Brasil. Aí você pergunta assim, mas peraí, o islamismo não é uma cultura que vai contra todas as minorias que você imagina? Mas eles querem ser estudados. Por quê? Porque a ideia deles é destruir o cristianismo, ainda que se aliando a uma cultura ainda mais feroz contra as minorias que eles tanto... Um exemplo clássico foi a visita do presidente iraniano há 10 anos no Brasil, 10 ou mais anos, o Ahmadinejad. O presidente iraniano, lembra, o Irã, um país que condena os LGBT até a morte, apedrejamento e penas físicas, tão somente por sua opção sexual. Quando esse presidente vem ao Brasil, não apareceu um movimento radical lá. Porque ele veio a convite do Lula. Entende? Claro. Então, veja, então, a aliança com os islâmicos, pode observar, sempre que ocorre um atentado praticado por um islâmico, a esquerda se levanta para dizer não podemos ter preconceito com os islâmicos.
Então, essa aliança com o islamismo demonstra exatamente essa visão de destruir primeiro o inimigo maior. Quem é o inimigo maior? O cristianismo, a igreja cristã. Então, eu estou dando esse exemplo tópico para a gente poder entender que a estratégia do socialismo cultural é destruir o que está posto. Eu voto... Algumas pessoas perguntaram sobre o livro, esse aqui, ó, Os Cristãos e o Governo, a Bíblia e o Socialismo. Tá? Aqui eu trago exatamente lá do Manifesto Comunista. Karl Marx é categórico. O socialismo... Por isso aqui, pastor Ricardo, a gente tem que ter essa base. Eu dou a página, a edição, o nome do livro. Nós temos, como líderes, que começar a dar bibliografia. Porque quando falamos com os amigos ou na nossa igreja, todo mundo confia na gente. Mas aí o jovem da igreja sai, vai para a escola, para a faculdade. Onde você leu isso? Ele não sabe. Isso aí. Nós temos que começar a ter a noção de que quando ensinamos algo, precisamos dar a bibliografia, o livro, para a pessoa falar, caramba, olha, nesse livro está aqui. Karl Marx diz, para implantar o socialismo, será necessário destruir toda a ordem social vigente. Isso aí. Ele desenhou para a gente. Destruir toda a ordem social vigente. Ele está falando de destruir a família. Religiões, igrejas. Exatamente. Tudo. Porque, atenção, pastor Ricardo, eu dou essa noção no capítulo 2, que é o seguinte. O capitalismo é regime econômico. Ele não é cristão, não. Tem nada de cristão. O capitalismo tem nada de cristão. O capitalismo eu comparo ao motor. Que quer ser melhor. Ele quer produzir mais, melhor, menos tempo, melhor qualidade. O capitalismo, se precisar abraçar o budismo, abraça o budismo. O capitalismo não tem fé, não tem religião. Capitalismo é negócio. Eu dou um exemplo aqui bem claro. Qual é o maior símbolo hoje do capitalismo na moda? Um socialista sanguinário que propunha derrubar o capitalismo. Che Guevara. O capitalismo, ele quer dinheiro, ele quer liberdade. O capitalismo quer liberdade. Liberdade de empreender, propriedade privada. Agora, houve uma união muito forte entre capitalismo e cristianismo, especialmente, e a civilização judaico-cristã. E teve até um grande autor alemão, Max Weber, que escreve um clássico da sociologia do século XIX, que é o espírito a ética protestante e o espírito capitalismo. Esse livro, o Max Weber, esse mesmo, a ética protestante e o espírito capitalismo. Nesse livro, o Max Weber, o que levou esse livro? É interessante a gente conhecer isso. Max Weber é um sociólogo, né? E ele, alemão, e ele, qual o caso, o que levou a escrever esse livro? Foi o fato de que ele notou que os alemães católicos eram muito mais pobres que os alemães protestantes. Isso aí, exatamente. Havia um nível. Por quê? Então, isso levou o Max Weber a fazer um estudo histórico e sociológico do desenvolvimento do capitalismo desde o século XVIII, XVII, eu acho, até aquele tempo. E uma das marcas do estudo dele é mostrar que a ética, ele se refere aos puritanos, viu? Sim. Quando o Max Weber fala da ética protestante, ele está falando de uma específica corrente do protestantismo, os puritanos. Por quê? Porque ele considera que houve uma sinergia entre o capitalismo, já na fase pré-monopolista, quase iniciando os grandes conglomerados, houve uma sinergia do capitalismo que acumulava capital com a ética puritana. Porque a ética puritana, aí eu vou falar coisas que podem desagradar os calvinistas aqui, né?
eu não sei se eu tenho autorização, mas é o Max Weber que diz que haveria uma espécie de ansiedade, não é um outro nome que ele usa. Os puritanos tinham angústia. A palavra que ele usa é angústia, que eu não vou me lembrar em alemão aqui como é. A angústia dos puritanos pela dúvida, a dúvida da salvação. Não a dúvida da salvação. Por que eu fui salvo? Havia uma angústia, segundo Max Weber. Isso gerou uma ética. Qual era a ética que o puritano tinha? Na descrição de Weber, é a ética do trabalho árduo. A ética do esforço pessoal. Porque eles louvavam a Deus trabalhando. O puritano não distinguia secular e sagrado. Tudo é sagrado. Ao ser tudo sagrado, ele dedicava o trabalho, os negócios dele, tudo era Deus. Tanto que tem uma frase séria, pastor Ricardo, se o senhor puder me lembrar, tem alguém que diz assim, um autor que diz, um puritano, eu não sei se eu louvo mais a Deus na igreja ou se quando eu construo uma cadeira. Porque ele era um puritano. Porque ao trabalhar, ele entendia que era uma forma de louvar a Deus. Essa lógica, lembra de quem foi essa frase aproximada? Sim, os puritanos, eles viviam a vida, o trabalho deles, tanto que eles que implantaram o sistema democrático, eles implantaram o sistema constitucional, eles implantaram o sistema capitalista que nós temos hoje, eles que implantaram o sistema de propriedade privada, tudo é herança dos puritanos. Nós herdamos, os puritanos realmente trouxeram a Bíblia para a prática do dia a dia, foram excepcionais. E Max Weber traz isso para nós, é o seguinte, olha, eles trabalhavam muito, traz esse aspecto espiritual do trabalho. Isso. E eles tinham um detalhe, os puritanos acumulavam muito. Por quê? A vida era módica. Uhum. Eles não ostentavam. Daí vem desse livro vem, né? Trabalhar muito, poupar bastante e, ou seja, ajudar bastante pessoa. Essas são as 3 fundamentos da prosperidade da ética ricas. É aí que ele vê. Então, isso aí casou com o capitalismo, porque esse grande acúmulo, porque o puritano, ele não pega o dinheiro e vai para Bali, não. Ele não pega uma fortuna e vai comprar bolsa, não. Se você compra bolsas caríssimas, tendo como comprar, isso não é coisa da ética protestante aí, não. Não é bolsa cara, sapato caro. Pode comprar coisas boas, mas a lógica dele era louvar a Deus no trabalho, acumular. E essa acumulação de riquezas é que propiciou, segundo Max Weber, e eu creio que ele tem grande parte de razão, o florescimento do capitalismo. Só que o capitalismo, ele é selvagem. Sem o cristianismo, o capitalismo... E aí tem uma questão, viu, pastor Ricardo? O grito do socialismo do século XIX é justo. Claro que sim, claro. Não, o que estava acontecendo no século XIX, e é por isso que surgiu, vamos dizer assim, Marx surgiu num tempo realmente de grande desafio, porque a opressão, né, do proletariado era muito grande. Estavam sendo oprimidos 14 horas por dia, crianças de 8 anos trabalhando 14 horas por dia. Isso era uma coisa terrível em Minas, e com salários miseráveis. Realmente era uma situação de penúria. Mas essa era uma realidade que tinha naquele momento, né? Mas eu queria voltar um pouco agora para a questão da esquerda e trazer um pouco, já nós estamos 1 hora já aqui, doutor, conversando, e eu queria trazer agora para a nossa realidade. Por quê? Porque uma coisa era quando Marx escreveu o Capital, quando escreveram o Manifesto Comunista, né? Quando Engels, né, conseguiram trazer num livrinho muito fininho,
E o pessoal pode baixar gratuitamente o Manifesto Comunista da internet, não custa nada e é muito rápido de ler, muito, muito rápido aí. Quem ainda não leu, eu aconselho a ler, né? Vai lá, Marx e Engels, Manifesto Comunista, baixa e lê, é gratuito, não custa nada, né? Consegue baixar. Eu queria uma orientação sua agora, doutor, para a gente ir já indo para o caminho para encerrando. Nós estamos fazendo, vamos dizer assim, uma live diariamente, doutor, para quê? Para aqueles que ainda estão em dúvida, será que eu devo votar? Né? Nós temos duas opções hoje, Lula e Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a opção de alguém que está na coluna do meio, que não se posiciona, que inclusive está sendo apoiado pela esquerda, né? E o Onyx Lorenzoni, que está sendo apoiado e que tem o apoio e que é cristão também, né? É cristão, tem congregado, inclusive tem professado nossa fé, inclusive. Semana passada estava com ele. E o Eduardo Leite, que, vamos dizer assim, tem defendido ideologia de gênero e todas essas posições aí em escola e assim por diante. Ou seja, trazendo a proposta desse posicionamento dentro dessa mentalidade, porque hoje, quando a gente vai olhar esses grandes conglomerados, as Big Tech, as Big Pharma, né, os Big Banks e todos os Big aí que tem, os grandes economistas, os grandes financiadores de tudo aí, as Big Techs e assim por diante, na verdade, eles não estão muito preocupados se é de direita ou de esquerda. Hoje, eles não estão muito preocupados com isso. Eles, na verdade, eles querem ter a hegemonia de tudo, eles querem ter o controle de tudo, não importa se é de direita ou de esquerda ou como é, o importante é que eles estejam no controle de tudo e, logicamente, ganhando atrás de tudo. Ou seja, eles querem destruir a soberania nacional, e destruindo a soberania nacional, eles destroem a singularidade da nação e destroem a singularidade do povo da nação, eles destroem a liberdade que nós temos. Então, diante desse cenário todo, nós temos que é apoiado pela esquerda isso. Bolsonaro não apoia isso, mas Lula apoia essa ideia, né? Bolsonaro não apoia essa ideia aí da Agenda 2030, mas Lula está com a mão dada com essa turma toda, inclusive. Qual é? Como a gente pode discernir? Olha, esse é um caminho da destruição, e esse é um caminho. Como é que Deus projetou as nações e como essa Agenda 2030 e toda essa agenda e a esquerda de mão dada, e alguma direita também, porque a gente vê que, por exemplo, em algumas nações foi a direita que liberou a droga, foi a direita que liberou não foi a esquerda. Nós sabemos que o aborto, primeiro no mundo inteiro, foi liberado pelos países comunistas. Isso nós sabemos tudo. Tanto a China como a Rússia foram os primeiros a liberarem o aborto no mundo e assim por diante. Mas em muitas nações, a direita foi que liberou o aborto também, a direita foi uma direita liberal que liberou isso tudo, como aconteceu na Espanha, por exemplo, né? Que foi a direita que liberou pautas, uma direita liberal que teve questões como essa. A questão toda, como é que nós podemos discernir isso? E agora, diante das eleições, aquelas pessoas que estão com dúvida, porque o Lula diz o seguinte: vamos comer picanha de novo, vamos viajar de avião de novo, vamos voltar a estudar, filho da empregada doméstica voltar a estudar em faculdade de novo. Vão voar internacionalmente de novo. E o povo diz, não, realmente, eu construí minha casa
né? Com Minha Casa Minha Vida, e antes eu não tinha como construir minha casa e agora eu construí. Né? Eu não tinha como fazer faculdade, eu pude fazer faculdade. Né? E o povo escuta isso e diz: eu devo a minha faculdade, eu devo a minha casa hoje para o Lula. Né? Ele que me propiciou fazer isso. Então, vou votar nele por causa disso. O que o senhor diria para esse povo que está nessa conversa, porque isso é uma conversa populista, né? Isso é uma proposta populista, ou seja, é alguém que compra, né, o teu voto, compra, vamos dizer assim, o direito de governar sobre ti com o dinheiro que não é dele, né? Ou seja, ele compra o direito de ser um tirano sobre a tua vida com dinheiro que é teu mesmo. Como é que o senhor diria sobre isso aí? Eu acho que, em grande medida, os cristãos estão perdendo a mão. Eles estão indo com um discurso apocalíptico que só atinge os convertidos, né? Eu acho que é uma massa gigantesca de pessoas em dúvida, que quando recebem um vídeo de um bebê morto, cortado, fruto do aborto, repugnam aquilo, mas não convence ninguém. Eu acho que nós somos muito genéricos, começamos a falar demais em nome das pessoas e nem sempre as pessoas foram bem, e não somos abertos à crítica. Ao mesmo tempo, acordamos, vamos dizer assim, a grande medida acordamos tarde, não é? Eu lembro, em 2018, eu enviei uma fala, né? Porque o governo tem a parte do governo, a igreja tem a parte da igreja. A igreja não é uma secretaria do governo, tende a se tornar. Por quê? Porque abraçamos demais governos, quando, na verdade, devíamos andar lado a lado. O fato é o seguinte: nós precisamos falar dos modelos, das visões de mundo e menos das pessoas. Se nós queremos alcançar pessoas, principalmente os indecisos, dentro da igreja mesmo. Eu estou falando que talvez 30% da igreja vai votar em Lula. Então a gente está querendo alcançar a gente fora e não está alcançando os de dentro. E as pessoas estão reagindo, porque as pessoas não são vaquinhas de presépio. Então, o pastor que quer dizer, olha, vota, não vai dar certo, não. Muitas vezes, não. Então, é melhor trazer argumentos. Qual é a minha sugestão? Se nós queremos trazer o entendimento. E aqui eu sou sincero. Trazer o entendimento até para quem quer votar no Lula, votar mesmo. Quem quer votar no socialismo, votar com vontade. O que eu estou propondo aqui é menos Lula, menos Bolsonaro, menos das pessoas. E mais de que visões de mundo que essas pessoas representam. E aí, descer um pouquinho do terceiro céu, que a gente é acostumado a falar, né? Lá das asas dos anjos, e falar da realidade das pessoas. As pessoas estão votando no Lula porque acham que a vida vai melhorar. Então, é uma postura que a gente tem que reconhecer a legitimidade delas nas suas escolhas. Primeiro passo, não chamar o eleitor do Lula de ladrão. Não é? Não chamar o eleitor de Lula de jumento. Não depreciar as pessoas. Nós precisamos ter esse cuidado. E, ao mesmo tempo, quais são as visões de mundo? Aqui entra o ponto. Que visões de mundo representa Lula e representa Bolsonaro? Quais são as pautas que interessam ao planeta Terra e que podem, se a gente apresentar de uma maneira coerente, as pessoas vão refletir. E se refletir bem, não vão para o socialismo. Por quê? Coisas do dia a dia. Dá um exemplo prático. Eu falei aqui agora há pouco de um projeto de lei. Pensa você falando com um cristão o seguinte: tem um projeto de lei do PT, do Lula, que propõe obrigar o ensino da cultura islâmica em todas as escolas brasileiras. Opa, o seu filho vai estudar o Corão, vai estudar o islamismo.
Como assim? Pega tal projeto de lei acessível a qualquer pessoa. Eu não tenho aqui agora o número para dar, mas, enfim, é acessível pelo Google. É uma coisa que, para aquela mulher da igreja, eu falo, não, peraí, Quer ver outra coisa? A questão ligada à extinção da polícia militar. O Lula não falou ainda expressamente, mas os partidos que estão à volta dele falam abertamente. Você é a favor de extinguir a polícia militar? Olha, eu acredito que 90 e tantos por cento das pessoas não são favoráveis. Pois é uma pauta do socialismo. E os partidos que apoiam o Lula e o PT propõem isso. Tem várias discussões sobre extinguir a PM. Extinção da PM. A questão das drogas. Talvez falar mais da questão das drogas do que da questão do aborto. A questão das drogas é vital, porque uma vez que você legalize a venda das drogas no Brasil, você vai ter um cenário de estímulo ao consumo. As mães são as primeiras a pular alto. Não. Então você começa a ver, e o próprio tem notícias claras do PT querendo reavaliar a questão do tráfico, né? Porque o alvo do PT é esse, é trazer toda sorte de elemento que quebre a autoridade. Mas isso é abstrato. Guilherme, eu acompanhei porque ano passado foi votado na comissão a lei da liberação da cannabis, do plantio, da industrialização e da comercialização. Toda a esquerda, sem exceção nenhuma, toda a esquerda, todos os componentes da esquerda votaram a favor da liberação da maconha. Todos aqueles que faziam parte da comissão, que eram de partidos de esquerda, todos eles votaram a favor da liberação. Pastor, eu queria que você me mandasse isso, porque o que nós precisamos fazer? Quando a gente fala, as pessoas acreditam. Mas quando você vai falar com esse eleitor indeciso, onde é que você viu? Sim. Eu acompanhei, voto a voto, eu estava lá acompanhando junto. Nós precisamos mostrar para as pessoas o documento, a origem, a fonte dessa informação. Por isso que eu gostaria que você me mandasse, porque no que eu estou trabalhando com as pessoas à minha volta, eu apresento os fatos. Porque, pastor Ricardo, e aqui, amigos, ao contrário dos socialistas, que só tem sindicato para mobilizar e MST, nós temos contato visceral com a sociedade inteira. Sim. Amigos, colegas de trabalho, familiares. Só esses 3 grupos, 1 milhão de evangélicos alcança 100 milhões de pessoas. Amigos, colegas de trabalho e familiares. E nós temos essa proximidade de sentar no sofá, de mostrar argumentos que eles não têm. E nós não podemos pensar que postagens ou envio de mensagens não vão substituir esse contato pessoal que só nós cristãos temos. O que eu estou dizendo é que nós precisamos dar fundamento quando vamos falar das coisas. A questão da droga está muito bem fundamentada nas matérias, etc., mas a sua assertiva aí, que eu posso obter também, mas é interessante a gente ter o dado até da Câmara, olha, os partidos e a votação. A questão das drogas é muito importante. Questão ligada à ideologia de gênero, que aturde todos os pais. Todos os pais aturdidos com a erotização dos filhos. Isso aí é pauta de primeira linha para o Lula. Exatamente. E aí nós vamos falando de coisas que estão no dia a dia da pessoa. A questão ligada ao tamanho do Estado, mais imposto. Você quer pagar mais imposto? Agora eu estou indo para a economia, né? Você quer pagar mais imposto? Vota no Lula. O que o Bolsonaro fez é público. Diminuir imposto. A arrecadação subiu, mas ele diminuiu a tributação. Não foi nos moldes que a gente gostaria, mas saímos de uma guerra. Então, quer pagar mais imposto? Lula. Quer pagar menos imposto? E aí não trabalhar tanto a pessoa, porque trabalhar as propostas, a visão de mundo. Menos Estado,
menos tributo. Ao mesmo tempo, a questão ligada à segurança pública, ligado, não vamos falar da arma, que eu acho que é um tema que vai gerar muita confusão. A arma, eu acho que é um tema que afasta mais do que acolhe. Então, a gente tem que escolher agora os temas, porque é bom explicar. A proposta do governo atual não é estimular as pessoas a terem arma, é darem a opção Claro. que deseja poder adquirir para sua casa, não para portar na rua. Não é o porte de arma, mas é poder ter arma em casa para defender sua casa. E aqui entra um componente vital, as mulheres. Porque as mulheres, imagina a força de uma mulher com a força de um homem, mas uma mulher com a arma enfrenta um homem muito mais forte. Claro. E esse processo, é claro, eu não aconselho a gente trabalhar esse tema agora, porque isso vai afastar. Uhum. Então, eu dei aqui alguns exemplos de temas que as pessoas podem parar para pensar. E esse é o nosso processo agora, pastor Ricardo. Levar as pessoas próximas da gente. Eu proponho até as pessoas fazerem uma lista, os pastores sentarem com os membros da igreja, com quem tem esse relacionamento possível, e olha, vamos fazer influência. Vamos buscar uma influência ordenada. Esse envio de mensagens, até corretas, mas mensagens apocalípticas, isso não vai convencer as pessoas indecisas. Isso. Então, essa aproximação deve ser comedida, fundamentada. Com base, né? Tem que ter base, tem que ter orientação. Uma coisa é muito clara, Shelby. Deus não criou o Estado para estar sobre o homem, para estar acima do homem. Deus criou o Estado para estar lado a lado do homem. E, infelizmente, nós, na sociedade, fomos criados dentro de uma ideia de que o Estado está acima de nós. E o Estado não está acima de nós, não está acima do homem. Ele precisa andar lado a lado com o homem, ou seja, ele precisa ser o servidor nosso, e não precisa estar acima de nós. Uhum. E ele precisa ser o ordenador da sociedade aplicando a justiça. Eu gosto muito daquilo que John Locke escreve, de que a função do Estado é proteger, né, o cidadão, proteger e dar liberdade, proteger a liberdade, proteger a propriedade e proteger a vida. Essa é a função principal do Estado. Proteger a propriedade, a liberdade e a vida. Tudo que o Estado fizer além disso, ele está passando, ou seja, daquilo que é de sua responsabilidade fundamental e tirando a liberdade. Então, a esquerda, toda vez que a esquerda ela quer avançar, ela está querendo tomar posições. Cada vez que a esquerda tira alguma coisa, além dessas três que nós falamos aqui, ela está tirando uma coisa que é nossa liberdade. Cada vez que ela abocanha uma coisa a mais, ela tira a nossa liberdade. Abocanha uma coisa a mais, tira a nossa liberdade. E o Lula é muito claro quando ele fala, e a esquerda é muito clara, ou seja, querem limitar, né, liberdade de expressão, querem limitar a imprensa, né, liberdade de imprensa, querem limitar a liberdade religiosa, né, querem limitar. Tem muitas coisas, todas essas limitações de liberdades, né, são realmente, está dizendo, o Estado diz como tu tem que pensar. O Estado diz o que tu pode e o que tu não pode fazer. O Estado é que é o limitador, ou seja, o Estado está te privando da liberdade. O Estado não foi que te deu liberdade. Deus é quem te deu liberdade. No momento que o Estado assume e que ele pode tirar a tua liberdade, ele está dizendo que é ele que te deu a liberdade, mas não foi o Estado que te dá a liberdade. Não é o Estado que nos dá a liberdade. Ele não tem essa prerrogativa. Nós nascemos cidadãos livres.
Guilherme, uma honra estar aí falando contigo, uma alegria mesmo, um prazer enorme a gente poder conversar sobre esses princípios aí e tanta gente aqui passou por nós aqui, que ainda está ligado conosco, agora 11h20 já da noite, já passamos 20 minutos, deveríamos ter falado uma hora, já passamos 1h20 aqui, mas um prazer enorme podemos conversar e quem sabe uma outra oportunidade a gente Sempre. alonga aí e aprofunda um pouco no teu livro aí, né? O pessoal pediu aonde pode comprar o teu livro, quem sabe dá uma dica aí aonde o pessoal pode comprar o livro, porque tem bastante gente interessado aonde pode comprar. Fala aí onde pode comprar e dá as considerações finais aí, Guilherme. Sim, o livro, na bio do meu Instagram, está lá disponível todos os e-books, né? Tem aqui, eu nem estou com um exemplar aqui, tem um livro chamado Querem Calar a Igreja Cristã. Esse livro, pastor Ricardo, ele é o livro que detalha essa ação do socialismo cultural contra a família. E é um livro pequeno que eu escrevi especificamente contra a ideologia de gênero, mas sem falar o nome, tá? Porque eu falo do que eles fazem e as leis que combatem, que a gente pode usar. Uhum. A estratégia, pastor Ricardo, é instrução. Eu não edifico. Os meus livros não são para edificar. Os meus livros são para instruir. Qual a diferença? Os meus livros, eles não trazem as pessoas a um lugar de reflexão, de elevação espiritual. Não. O meu livro é para soldado, professor, para o pai, para a mãe, fazer na prática. São os livros de exercer direito, de respeito. Então, esse processo de ir até o fim e transformar a indignação em obras. Sair da murmuração ou da reclamação do que o inimigo está fazendo e partir para derrubá-lo. Eu digo até simbolicamente que os meus livros são pedras nas mãos de Davis, né? E Déboras. Eu gosto de falar das Déboras, né? Porque nós não viemos aqui para reclamar de Golias. Essa é a minha palavra que eu quero deixar para os pastores. Nós não temos um versículo bíblico que fundamente nos tornarmos a vitrine dos feitos do inimigo, nem nos tornarmos aqueles que enviam cartas de repúdio para Golias. Não, não tem carta de repúdio para Golias. Os cristãos devem voltar à Bíblia e começar a combater o mal, combater aqueles realidade. Cartas de repúdio para Golias, gostei dessa aí. Porque é o nosso ambiente retórico. A retórica, quando sai do seu limite bíblico, é um demônio. É verdade. Porque a retórica exagerada, ela paralisa as obras da fé, porque torna tudo falar. Então, esse limite entre até onde devemos proclamar e quando devemos começar a agir, e as duas atitudes são espirituais, é um desafio vivo. Moisés viveu essa agonia. Lembro lá em Êxodo, quando ele clama a Deus, e Deus, claro, a minha interpretação, né, de uma certa forma, quase chama a atenção de Golias. Porque é uma pergunta que Deus faz. Por que clamas a mim, Moisés? Uhum. Então, essa pergunta está dizendo, não é hora de clamar. Então, se Moisés se confundiu quanto ao momento que ele estava e orou, clamou a Deus, e Deus falou, não é hora de clamar, não, é hora de agir. Então, imagine a gente, né? Então, naturalmente mas é preciso entender, a ação é tão espiritual quanto a oração. Claro. E esse processo é que nós precisamos restaurar. Então, a minha fala hoje, pastor Ricardo, primeiro agradecer pelo convite, muito honrado. Honrado nós estamos aqui por ter o Senhor junto conosco aqui. Uma honra muito grande.
as suas obras, pastor. O senhor é um homem que leva muitas lideranças, forma muitas lideranças, leva muitos líderes do Brasil a uma reflexão profunda. O senhor é um mestre, não é? Então, para mim, é muito honroso para mim. Nós vamos saber no céu os detalhes. E muito obrigado. Um abraço a todos que estão conosco aqui também. E vamos estar juntos. Vou mencionar para vocês que é importante, você sabe, minha causa é a infância, né? Os que se dedicam e querem proteger os filhos, as crianças da sua igreja, eu tenho o blog cristãospelainfância.com.br. E nesse blog que eu dedico à formação de líderes, a textos de orientação para as famílias, para os advogados, para os assistentes sociais, psicólogos cristãos, viu, pastor Ricardo? Hoje eu estou me dedicando a treinar Josués e Déboras, que são esses profissionais cristãos. Treiná-los para que eles sirvam a igreja? Sim, mas para que também eles sejam fortalecidos na sua função. Porque os nossos Josués e Déboras, que são esses advogados cristãos, psicólogos e professores, eles estão sendo muito atacados. E eles não têm as armas. Então, eu estou trazendo as armas para Josués e Déboras. Então, fica aqui minha mensagem e agradecimento para seu convite, pastor Ricardo. Muito obrigado. Doutor, gente desde Roraima, todo o Brasil, gente ligado conosco, São Luís, aí do Maranhão. Uau, do Brasil inteiro. Abração para todo o Brasil aí. Uma honra receber um público aí tão diversificado e de tantos lugares de todo o nosso Brasil e de fora do Brasil aí também. Muito obrigado por todos vocês aí. Doutor Guilherme, vamos orar rapidamente. O senhor podia orar por nosso público que está aí? E seria uma honra receber sua oração, por favor. Amém. Meu Deus e meu Pai, eu ofereço esse momento tão especial. Muito obrigado, Pai. A Ti, tudo a Ti, Senhor. Nós estamos aqui, temos boas intenções, nós temos bons projetos. Eu sei que também os que estão nos assistindo têm um coração que quer Te servir, mas, Senhor, que seja a Tua destra a nos guiar. Que nós estejamos obedecendo a Tua vontade, Senhor. Traz agora para nós o entendimento, traz para nós agora o discernimento espiritual. Seja o Teu Espírito a nos animar. Que seja agora as Tuas asas a cobrir a casa, os projetos de cada um aqui, cada igreja brasileira, seja coberta pelas asas do Senhor. Que o Senhor esteja agora cuidando dos que estão feridos, o Senhor esteja nutrindo aqueles que querem agir, mas que, sobretudo, Senhor, brilhe a Tua luz, que nós sejamos representantes da Tua vontade. E agradecemos a Ti, Senhor, porque sem Ti não temos nada, não somos nada. E Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal do Brasil inteiro mesmo, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Araçatuba, São Paulo, Goiás, meu Deus, Mirassol, Mato Grosso, Canoas, Chapecó, uau! Guilherme, prazerão, meu querido amigo, muito bom estar contigo aí nesse tempo, 1h30 de conversa aí, até 11h30 da noite, 100 pessoas ainda ligadas conosco. Pernambuco aí, pessoal. Próxima vez a gente emenda uma vigília. Bauru, São Paulo. A próxima vez a gente emenda uma vigília. Valeu, Guilherme. Beijo. Um abração a todos vocês. Obrigado por tudo. Obrigado. Tchauzinho. Abração. Obrigado pela sintonia, todos vocês, hein? Amém. Valeu.